Esse vídeo é complementar ao vídeo sobre os argumentos veganos. Aqui eu vou tentar responder algumas perguntas que foram feitas e esclarecer alguns pontos que talvez tenham ficado mal explicados no vídeo anterior. Primeiramente, em meu vídeo sobre os argumentos veganos, eu defendo a tese de que as premissas do veganismo e a militância vegana não estão apoiadas na defesa do meio ambiente, na saúde dos seres humanos, na luta contra a fome no mundo e nem mesmo no objetivo de reduzir ao máximo o sofrimento de seres vivos. Ser vegano envolve exclusivamente uma posição moral em relação aos animais e uma posição política em relação a todas as indústrias que usam animais. Defendo que essa posição estritamente moral muitas vezes carece de dados científicos e não é uma via lógica para a redução do sofrimento dos seres vivos, em especial dos animais. Dito isso, eu não defendo em nenhum momento que ser vegano é algo errado, muito menos que a luta em defesa dos direitos dos animais deve ser abandonada. Todo o meu ponto é caracterizar todas as falácias e a péssima argumentação utilizada para convencer outras pessoas de compartilharem desse código moral. Como esse ponto aparentemente não ficou claro, eu selecionei apenas as perguntas mais relevantes e excluí as redundantes. Vamos lá. Pergunta número 1. Se podemos matar a fome sem comer os animais e ainda sermos saudáveis, então por que comer animais? Não há justificativa para comermos animais. Pergunta número 2. Que característica um ser deve possuir para ser merecedor de direito no seu entendimento? Um sistema nervoso mínimo para sentir algum tipo de dor ou sofrimento. Essa é uma característica gradual, como tudo na biologia. Então, como Peter Singer defende, o grau de direitos de um ser vivo deve ser proporcional à complexidade de seu sistema nervoso. Pergunta 3. Por que a ausência da fala e de parâmetros elevados de razão em uma espécie é motivo para considerarmos os indivíduos dessa espécie como recursos? É uma definição arbitrária, assim como a definição recursos. Usamos pessoas no dia a dia como recursos sem sabermos. Transformar essas definições em máximas éticas sem contextualizar gera muitas incoerências. Pergunta número 4. Se um animal sofre mais na natureza do que nos rodeios, logo isso justifica os humanos submeterem um animal a rodeios? Isso é a falácia naturalista, que eu fiz questão de rechaçar no meu vídeo. O meu argumento sobre o sofrimento na natureza é pragmático, ou seja, se temos meios de fazer o animal ser mais feliz em cativeiro, por que deveríamos deixá-lo sofrer mais na natureza? 5. Respeitar os animais deve ser algo moralmente opcional ou moralmente obrigatório? Você impuiria o respeito aos animais ou permitiria o abuso de animais? Depende de que sentido dizemos obrigatório. A maioria das pessoas considera imoral e racista não namorar com uma pessoa por conta da cor de pele dessa pessoa. Mas iria adiantar alguma coisa obrigar as pessoas racistas a namorarem com pessoas de outra cor de pele? Se uma pessoa no incêndio resolver salvar um cachorro ao invés de salvar uma pessoa, ela deveria ser punida por ter feito essa escolha? Veja bem, algo ser moralmente recriminável é diferente de ser moralmente punível ou obrigatório. No presente momento, faz todo sentido uma pessoa ser presa por espancar um animal, mas não podemos sair prendendo as pessoas que se alimentarem de animais, ou que usam animais em rituais religiosos, apesar disso ser moralmente errado, pois causaria muito mais sofrimento e não resolveria o problema do sofrimento dos animais. Talvez uma sociedade melhor estruturada seja sim interessante proibir a ingestão de carne animal. 6. Faz sentido considerar que respeitar os animais é algo moralmente obrigatório e ao mesmo tempo dizer que vegetarianismo é moralmente opcional? Não, não faz sentido. Faz sentido considerar que o tênis da Nike é um luxo desnecessário e ao mesmo tempo considerar que dar dinheiro para uma pessoa necessitada é algo opcional? Não, não faz. Somos incoerentes, por isso que servem as militâncias, para mostrar nossa incoerência e propor os melhores caminhos para uma sociedade mais justa. 7. Os rodeios e os abatedouros que seguem as leis de bem-estar animal respeitam os interesses do animal? Não, não respeitam, porque o animal quer viver. Agora, se a categoria moral se baseia em interesse, na natureza há um conflito eterno de interesses. Então, tanto faz o animal ser morto por um tiro instantâneo ou por um predador. Nos dois casos, seus interesses foram violados, e deveríamos escolher a situação onde o animal sofre menos. 8. Culturas tradicionais como touradas, rinhas, circos com animais, farra do boi, vaquejadas, rodeios, andam sendo proibidas por lei em vários países. Impor o fim de tais práticas é um avanço ou um regresso? Depende de como caracterizar essa proibição, mas sim, é um progresso. 9. Como saber se uma forma de tratamento a alguém é justa ou injusta? Não dá para saber objetivamente, são conceitos que dependem de definições arbitrárias. É justo uma pessoa que rouba uma lata de leite em pó ser presa? Talvez sim, mas isso não vai evitar que ela volte a cometer crimes. Vai evitar que ela passe fome novamente? 10. A quem compete estabelecer o que é justo e injusto?
Isso compete à sociedade como um todo. 11. Você concorda que um abate só pode ser humanitário quando se respeita o interesse do animal pela vida dele? Você concorda que algo só pode ser tido como humanitário quando queremos que nos façam o mesmo? Como já foi respondido, desrespeitamos os interesses de milhares de seres vivos, tanto humanos quanto não humanos, todos os dias conscientemente ou inconscientemente. Então a definição de humanitário, que leva em consideração apenas os interesses alheios, tornaria até o mais pacífico budista uma pessoa não humanitária. Os termos devem ser relativizados e principalmente contextualizados. Um terrorista suicida, nessa definição, é humanitário. Se eu fosse uma vaca, eu com certeza iria preferir viver num amplo pasto protegida dos predadores, em troca de ser ordenhada de forma gentil a viver sob constante perigo na natureza. Então essa forma de tratar uma vaca também é humanitária na sua definição. 12. É humanitário matar alguém que não quer morrer? Uma árvore não quer morrer, uma bactéria não quer morrer, absolutamente nenhum ser vivo quer morrer. Nenhum vegano considera extrapolar a categoria humanitário para esses seres vivos. A questão é relativa, não dá para falar nesses termos absolutos sem cair em graves incoerências. 13. Quais os tipos de abuso aos animais que você apoia? E quais os tipos de abuso aos animais que você não apoia? Abuso eu não apoio nenhum. Se você quis dizer usos de animais, eu apoio todos aqueles que refletem uma significativa redução do sofrimento humano ou animal, como é o caso do uso de animais em testes científicos. 14. Você concorda que a diferença entre o vegano legal e um vegano chato é que o vegano legal aceita a liberdade das pessoas de abusarem dos animais, enquanto que o vegano chato é alguém que critica a crueldade aos animais como se a vítima da crueldade tivesse sendo um ser humano? Não, o vegano deve ser chato por definição, senão o boicote não faz sentido. Um vegano que diz que matar uma galinha é a mesma coisa que matar um ser humano não é chato, ele só é desonesto. 15. Você concorda que quando veganos buscam impor o fim das touradas ou dos abatedouros, eles estão sendo ditadores? Faz sentido classificar como ditadores aqueles que lutam pela libertação dos oprimidos? Devemos lutar pelo que achamos certo, desde que isso não cause mais sofrimento ainda. Devemos pegar em armas para instaurar um regime que acreditamos que vai acabar com a miséria no mundo? Sei lá, isso depende de tantos fatores que não dá para ter uma resposta generalista. 16. Você veria algum problema moral em uma pessoa masturbar um animal para comer o esperma dele? Não acha que isso é semelhante a se aproveitar da vaca quando se tira o leite dela? Sim, é semelhante, no sentido que, em teoria, não se está fazendo mal para o animal, ou ainda por cima está lhe dando prazer. Não faz sentido achar isso errado, apenas absurdamente nojento. 17. Hora ou outra vemos notícias de gente batendo em cachorro, e muitas pessoas denunciam para que o agressor seja preso. Mas levando em consideração que há muitos crimes contra pessoas, você não acha que a polícia só deveria investigar crimes contra animais depois de apurar todos os crimes contra pessoas? Partindo do pressuposto que uma pessoa espancada sofre mais do que um cachorro espancado, sim. Uma pessoa espancada traumatiza e espanca outras pessoas e outros animais também. Um cachorro não tem essa capacidade. 18. Você acha justo que bandidos presos por maus tratos a animais deveriam receber carnes, linguiças em suas refeições? Acharia justo que parte de sua punição fosse de cortar a carne e passar a lhe servir comida vegetariana? Você é a favor de bandidos ou a favor de animais? Não sou a favor de medidas punitivas que não resultem numa reabilitação. Não faz sentido proibir uma pessoa que roubou um carro de possuir um carro legalmente no futuro. Esse tipo de lógica só piora a situação. Cuidado com a definição de bandido. Você colocaria um bandido que roubou comida no mesmo nível de um rato? Acho que não. 19. Considere que alienígenas onívoros invadam a Terra e dominem os humanos. Eles são muito mais fortes do que nós, e muito mais inteligentes do que nós. Eles têm interesses em se alimentar de seres humanos. Poucos alienígenas tentam persuadir a maioria deles a se tornar vegetariana. Você foi escolhido para conversar com os alienígenas para convencê-los a não comer humanos. O que você diria para tentar convencê-los a respeitar os seres humanos? Só pelo fato de eu poder conversar com ele de uma forma eficiente me coloca numa categoria completamente diferente de um rato em comparação com um ser humano. Então já começou errado. Mas pelo bem do argumento, eu não tentaria convencê-los de aceitarem meu código moral, mas argumentaria que sou muito mais útil vivo do que morto. 20. Uma pessoa branca heterossexual diz que odeia cachorros, negros e gays. Você considera isso como uma forma de racismo e homofobia? Você considera que todo tipo de racismo e homofobia deve ser punido? Não é uma questão de considerar, é uma questão de fato. Isso é sim racismo, homofobia e especismo. A questão é se devemos punir pessoas com base no que elas pensam. E isso é outra história. 21. A partir de que classe social é possível ser vegano?
Como explico no vídeo, não há estudos que indiquem uma relação entre classe social e veganismo, então é uma questão pessoal que depende da rotina e do ambiente onde vive cada um. 22. Qual é a maior maluquice de ativista pelos direitos dos animais que você já viu? Pessoas matando seus gatos na tentativa de torná-los vegetarianos, invasões a centros de pesquisa, afirmações de que seres humanos são naturalmente herbívoros, recusa a castrar os animais de estimação, essas coisas. 23. Por que você entende que deve ter direito sobre a vida de um animal? Da mesma forma que uma pessoa entende que tem direito sobre a vida de um feto, de uma mórula, de um óvulo. As pessoas derivam seus direitos de uma ética, e na maioria dos casos essa ética diz que não devemos fazer seres vivos sofrer, mesmo se isso significa decidir sobre a vida de alguns para ajudar muitos outros. 24. Partindo do princípio de que eu queira ser um defensor dos animais, que tipos de atitudes você esperaria de mim para me considerar como um defensor dos animais? Eu esperaria a maioria das coisas que os veganos fazem, inclusive a dieta, menos as incoerências. 25. Nas corridas de jumentos, geralmente se bate nos jumentos para que eles corram mais e mais. Em vista de uma preocupação maior com o bem-estar animal e chegarmos a um meio termo, sem sermos tão extremos, qual o limite de chibatadas você acha que um jumento deveria levar? Se 1000 chibatadas salvarem uma criança, que sejam 1000 chibatadas. Se uma chibatada significa ganhar uma corrida inútil, que seja nenhuma chibatada. 26. Você concorda que só porque alguém paga para se matar animais, não significa que ela apoia a violência aos animais, pois quando se mata alguém rapidamente, não se trata de violência, mas sim de humanitarismo? Não, eu nunca fiz nenhuma afirmação desse tipo. Além disso, comparar o assassinato de humanos diretamente com o de animais é desonesto. 27. O que você acha da frase de Gary Francione? Entre aspas, direito dos animais sem veganismo faz tanto sentido quanto direitos humanos com escravidão. Não faz sentido. É uma afirmação falaciosa e desonesta. Ele compara uma ideologia com um estado social. A escravidão viola diretamente os direitos humanos, mas uma pessoa não ser vegana não viola diretamente os direitos dos animais. Uma pessoa pode muito bem não usar nada que envolva o sofrimento de um animal, mas abrir exceções quando o produto do sofrimento animal é fundamental para evitar o sofrimento de humanos, por exemplo. Esse argumento ignora completamente o fato de que existe uma gradação entre seres humanos e animais, e que existem muitas formas de se evitar o sofrimento animal, não só através da aplicação cega de regras morais universais. 28. Você já chegou a comer versões veganas de feijoada, moqueca, estrogonofe, vatapá, hambúrguer, nuggets, salsicha, linguiça, coxinha, yakisoba, sopa, risoto, pizza, queijo, bolo? Não todos, mas já comi vários e são bons. 29. Se eu prendo passarinhos em gaiolas, deveria haver lei para me punir? Sim, deveria, considerando que não traz nenhum benefício para o passarinho, a não ser que seja para realizar estudos que beneficiem as futuras gerações de passarinhos. 30. Na sua opinião, qual é o melhor argumento contra o veganismo? Não há argumento contra o veganismo. Não há como justificar o sofrimento animal em troca de coisas supérfluas. Só há argumentos contra a prioridade do veganismo em relação a outras causas, ou contra as falácias utilizadas, ou contra as atitudes incoerentes que só causam mais sofrimento.